Boa noite, irmãos. Nós ficamos alegres pelos irmãos que conseguiram vir no dia de hoje, né? Por ser feriado. Sabemos que outros, devido à distância, às dificuldades, não podem estar conosco, mas acreditamos que o desejo deles sempre é esse, né? De estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, glorificando ao Senhor. Irmãos, nós iremos dar sequência à nossa meditação na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós hoje iremos iniciar o capítulo 5. Nós iremos ficar somente entre 2 versículos, porque aqui no início desse capítulo, até o versículo 16, o apóstolo Paulo praticamente ele trata de 2 assuntos. Um é sobre a repreensão àquela pessoa, que é o que nós iremos meditar agora, sobre a repreensão que é dada àquele que está em uma vida de pecado. Necessidade de ser feito e como deve ser feito isso. Isso ele trata nos 2 primeiros versículos. E os versículos seguintes ele já trata de um outro aspecto, né, sobre como a igreja deve tratar as viúvas, né, e como os parentes também têm participação nisso. Então, por isso, né, para que não seja muito extenso o assunto, o nosso estudo, porque abrangendo assim 2 assuntos, né? Nós iremos ficar somente nesses 2 versículos, tá? Versículos 1 e 2, falando sobre esse assunto que é muito importante, que é a exortação que precisa ser feita a pessoas que estão andando, né? A irmãos que estão andando não em conformidade com a palavra de Deus. Isso é necessário. Jesus deixou essa orientação, né? Que se alguém pecar contra ti, repreende o seu irmão. E o apóstolo Paulo, é nesse ponto que eu acredito que ele está falando a Timóteo aqui, né? A cautela, o cuidado que ele deveria ter quando estivesse fazendo isso, mas que deveria fazê-lo, né? Deveria fazê-lo também. Vamos ler os versículos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. No caso de um pastor, né, esse ministério, essa parte do ministério, essa função de você admoestar alguém que está em uma vida de pecado, desobediência a Deus, isso não é fácil. Nós sabemos que em um ministério pastoral, de uma liderança, ou da própria igreja, esse assunto, sempre quando ocorre, ele é muito delicado, muito difícil de ser feito. Muitas barreiras são levantadas, né? E as quais precisam ser transpostas, né? Precisamos vencer essas barreiras. Muitas coisas precisam ser aprendidas, né, antes de tomar a atitude, de tomar a ação de repreender, e até mesmo após a repreensão. E nós podemos ver isso em toda a palavra de Deus, não somente nesse texto. Por isso que nós iremos meditar não unicamente aqui nesse versículo, porque no que eu pude entender aqui nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo ele abrangeu 3 aspectos, né, os quais nós iremos meditar. Mas nós podemos ver em vários pontos das Escrituras, e até na nossa experiência, que existem muitos aspectos os quais nós devemos vencer, nós devemos trabalhar em nossas vidas para praticarmos isso de forma correta, para praticarmos a repreensão nesse contexto de forma bíblica, certo? Uma das primeiras coisas que nós precisamos, muitas das vezes, fazer é vencer a barreira do medo. Barreira do medo. Timóteo, né, pelo aspecto, né, que ele tinha, ele era uma pessoa tímida, como muitos relatam, ele tinha uma característica de uma pessoa tímida. Provavelmente esse seria um dos pontos os quais ele poderia sentir um certo medo de chegar a pessoas para repreendê-las, né? E muitas das vezes o medo nos faz até tomar atitudes erradas, né? Falar de forma errada. Ou seja, quando nós somos levados por algum sentimento que não seja
movidos pelo Espírito, mas pela carne, somos tendentes a fazer algo errado. Sempre que formos fazer algo, devemos estar sendo movidos não por sentimentos, mas pelo Espírito de Deus, né? Então, a questão do medo é um aspecto no qual precisamos vencer. E como vencemos o medo? Bom, tendo a consciência de que nós devemos temer mais a Deus do que aos homens. Isso é fato. Devemos temer mais a Deus do que aos homens. E temendo mais a Deus, devemos ter consciência de que Deus irá cobrar de nós quando nós não fazemos isso. Quando nós simplesmente vemos um filho de Deus andando por caminhos errados, cometendo pecados, desviando da vontade de Deus, simplesmente não fazemos nada. Olhamos e balançamos os ombros e deixamos para lá. Um bom exemplo que eu li é o seguinte. Ele diz assim, bom, suponhamos, você tem crianças, né? Suponhamos que você tenha filhos pequenos e ele, de repente, está brincando em uma avenida perigosa, movimentada, cheia de carros, e um adulto passa, olha, vê tudo aquilo e fala assim, nossa, essas crianças estão correndo perigo de vida, elas não deveriam estar ali. Ele balança a cabeça e vai embora. Né? Os pais não sabiam disso, sem saber disso, quando eles sabem disso, através dessa pessoa, qual seria a atitude desse pai? Ou desses pais, né? Eles, com certeza, não iam ouvir bem isso. Provavelmente, né? Ia dizer assim, olha, puxa vida, você viu isso e não fez nada? Você viu os meus filhos passando risco, perigo, correndo risco de vida e não fez nada? Você só se preocupa com você mesmo? Só com a sua vida? Então, irmãos, isso se aplica muito bem no nosso meio. Porque quando Deus olha para nós, vendo um filho dele, pelo qual Cristo derramou sangue, o filho unigênito de Deus derramou sangue para comprar essa pessoa para si. E essa pessoa como filho de Deus. E nós simplesmente olhamos aquela pessoa trilhando caminhos errados, caminhos maus, caminhos que levam a uma morte espiritual, a uma fraqueza espiritual. Simplesmente balançamos os ombros, a cabeça, falamos, não deveria, essa pessoa não deveria estar fazendo isso e vamos embora. Certamente Deus não se agrada disso. E se nós nos importamos uns com os outros, se nós nos importamos com o nosso próximo, nós deveríamos ter a atitude de corrigi-lo, de admoestá-lo. Não faça isso. Isso não é bom para você. Então, essa é uma barreira que muitas vezes ela surge e que precisa ser transposta. A gente não devemos sair da nossa zona de conforto, né? Porque o medo, às vezes, é isso, de que não querer sair da zona de conforto, daquilo. Puxa vida, eu vou talvez arrumar um problema com ele se eu for repreender. Não. Devemos sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Um outro ponto que precisa ser muitas das vezes transposto é o mau entendimento de alguns textos bíblicos. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 1. Jesus diz lá, não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um dos versículos, com certeza, mais mal aplicados que tem na palavra de Deus. E muitos crentes, muitas vezes, usam esse versículo de forma errada. Fala assim, olha, bom, eu não vou repreender meu irmão porque a palavra de Deus diz que eu não devo julgar. Então, eu não vou julgar. Ele que sabe da vida dele. Cada um cuida da sua vida. Né? Eu não intrometo da vida dele, ele não se intromete na minha, então nós vamos estar cumprindo o que Jesus está dizendo aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Só que Jesus não está dizendo isso aqui no texto. Que nós não devemos julgar. Jesus não estava dizendo isso. Ele está dizendo que nós não devemos julgar hipocritamente. De forma hipócrita. Tendo uma vida cheia de pecado e queremos repreender o próximo. Né? Ou seja, como Jesus diz, ter uma trave nos nossos olhos de querer tirar o cisco no olho do nosso irmão, do nosso próximo. Jesus não está dizendo para nós não repreender, Jesus está dizendo para nós tratarmos primeiro o nosso pecado e depois devemos repreender o nosso irmão. Mas devemos fazê-lo.
Jesus não está dizendo que não devemos tirar o cisco. Ele está dizendo que nós devemos tirar a trave do nosso olho e depois repreender o nosso irmão. Então, é um mau entendimento. E muitas vezes, alguns crentes, né, eles querem apoiar o seu erro nas Escrituras, interpretando as Escrituras de forma errada, de forma muito equivocada. Então, irmãos, esse aspecto aqui que nós acabamos de citar aqui, a má interpretação, né? Que as pessoas interpretam errado esse texto, Jesus mostrando que nós não devemos ser hipócritas. Então, um outro aspecto que a gente precisa analisar é a nossa vida. Isso pode ser uma barreira para me exortar o meu irmão. Se a minha vida anda em pecado, como que eu vou exortar o meu irmão? Como que eu vou falar para ele não cometer tais pecados se eu estou cometendo outros pecados ou pecados até maiores? Então, isso pode ser uma barreira. E a palavra de Deus, aqui no nosso texto mesmo, aqui no capítulo 4, na verdade, o apóstolo Paulo, ele mostra a Timóteo uma das coisas pelas quais devíamos fazer para que essa barreira não exista. Capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, olha... Não, desculpe. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, seja exemplo. Você tendo como base isso, agora você pode ir lá repreender o seu irmão. Então, seja exemplo. Timóteo, tendo como base a sua vida, sendo uma vida exemplar, ele poderia chegar nos seus irmãos mais velhos do que ele, nas suas irmãs mais velhas, nos mais jovens, e exortá-los, repreendê-los. A sua vida não seria uma barreira. O apóstolo Paulo está dizendo isso porque era o que ele também aplicava na vida dele. Quando ele vai lá à igreja de Éfeso mesmo, só que isso está relatado lá em Atos, no capítulo 20, versículo 18, ele exorta aqueles irmãos, os anciãos que possivelmente eram pastores ali, porque no mesmo texto ele exorta esses irmãos no seu ministério de pastorear as igrejas. Ele diz assim, versículo 18, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E ali ele cita vários aspectos da sua vida, qual ele mostrou que a forma como ele se portou, o testemunho pelo qual ele teve no meio daqueles irmãos, e por isso ele tinha autoridade para exortá-los. Ele podia exortar aqueles irmãos. Então, irmãos, a nossa vida nunca deve ser um motivo para não exortarmos o nosso irmão. Não deve ser uma barreira. Porque todos os dias, em todos os instantes, nós devemos procurar ter uma vida consagrada ao Senhor. Não devemos nos deixar levar pela cultura da nossa sociedade. O que vem acontecendo na nossa sociedade? Isso também se torna uma grande barreira. Nós vemos que na nossa sociedade não há atitudes morais absolutas, né? Ou seja, não há uma moralidade absoluta. Ou seja, é relativo. Um princípio pelo qual existe na nossa sociedade nos dias de hoje, um princípio que eles julgam bom e aceitam, é você tolerar tudo. Você ser tolerante, você aceitar os erros das pessoas e, na verdade, você não considerar como erros, mas considerar como coisas certas, como coisas aceitas, normais. E, infelizmente, esse tipo de atitude tem entrado dentro das igrejas. Esse tipo de comportamento ele tem feito parte das igrejas. Muitos pecados têm adentrado dentro das igrejas por causa da tolerância. E quando nós falamos sobre isso, facilmente nós associamos isso
a outras igrejas, né? Associamos isso a igrejas que simplesmente se moldaram de acordo com um grupo específico de pessoas que simplesmente não quiseram abrir mão de determinados pecados. E a igreja falou assim: não, vocês podem continuar vivendo dessa forma aí. A igreja não vai condená-lo. Na verdade, vamos até tirar os textos bíblicos que falam o contrário a isso. Muitas igrejas fazem isso e nós logo lembramos desse tipo de coisa. Mas, irmãos, esquecemos do que nós podemos fazer dentro. Quando nós temos conhecimento de um irmão que esteja cometendo um pecado que é totalmente contrário à palavra de Deus, e nós olhamos e falamos, aí às vezes queremos até racionalizar, né? Falar assim, poxa vida, peraí, isso para mim eu acho que é errado. Biblicamente está errado, está descumprindo claramente as escrituras, mas se para o meu irmão está tudo bem, então vou deixar ele levar a vida dele. Isso é influência da cultura. Isso é o que acontece lá fora. Mas dentro da igreja, a palavra de Deus ela continua sendo absoluta. E o que ela diz que é certo, é certo. O que ela diz que é errado, que é pecado, é pecado. E essas coisas não mudam. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Eu ouvi, né, isso há muito tempo. Foi um congresso feito por John MacArthur. Isso, quando eu ouvi esse congresso, eu não me lembro se foi organizado pela editora Fiel ou qual foi a editora, ele estava aqui no Brasil, e foi em VHS, quando eu assisti. Foi em VHS, né? É isso, está correto? VHS. Olha, e a fita já tinha alguns anos. E quando ele falou assim, uma frase que ele falou, o pecado tem adentrado as igrejas montado nos ombros da tolerância. Quando ele falou isso, irmãos, rapidamente eu associei isso a realmente pecados que estavam adentrando dentro das igrejas. Isso já naquela época. E desde aquela época para cá, as coisas só têm piorado. Mais e mais pecados que nós podemos dizer assim, até mais graves, têm adentrado dentro das igrejas, montado no ombro da tolerância. É uma frase que o pastor condena, né? Ele fala assim, não tem nada demais. É mais ou menos isso, né? Eu não lembro exatamente. Mas tem uma frase que ele fala, não tem nada demais nisso. Tudo bem. Quando a palavra de Deus condena, não está tudo bem. Não devemos deixar ser tolerantes com o erro. Não devemos desprezar as pessoas que estão no erro. Devemos amá-las, como a palavra de Deus diz. Não devemos prejudicá-las, devemos amá-las. Falar do amor de Deus, falar o que a palavra de Deus condena os atos que ela está cometendo. Mas nunca devemos tolerar, considerar aquilo como algo normal, como algo aceitável. O pecado para Deus não é aceitável, então o povo de Deus não deve também aceitar o pecado. Um outro extremo que nós podemos, né, facilmente nós percebemos isso aí, é que, infelizmente, às vezes também nós vemos dentro da igreja do Senhor, dentro do meio do povo de Deus, dos crentes, aqueles, né, que parece cowboy de faroeste. Aqueles irmãos que parecem cowboy de faroeste. Já ouviu? Acho que os mais antigos sabem o que é cowboy de faroeste, né? Não sei se os mais novos sabem o que é isso. Mas o cowboy de faroeste era aquele cara que andava armado até os dentes e qualquer movimento ele já estava pronto para atirar. Movimentou, ele pá! Na testa. Às vezes, irmãos, tem crentes que é assim, eles estão preparados. E quando o crente fraco faz qualquer menção, ele está pronto para meter um versículo no meio da testa do crente. Ele logo lança um versículo, não, e digo mais, não é um versículo fora de contexto, não, às vezes é um versículo correto. Versículo bíblico certinho, correto para aquela repreensão, para o que aquele irmão precisa ouvir. Só que a motivação é errada.
às vezes faz isso para vanglória própria. Porque quer mostrar para as pessoas que é mais santo do que o irmão. Então, a motivação não é certa. E muitos desses tipos de exortações, irmãos, na sua grande maioria, faz mais mal do que bem. Na verdade, quando nós vamos exortar alguém, nós devemos procurar exemplos bíblicos. Devemos ir na palavra de Deus e buscar o entendimento correto para tomarmos as decisões corretas, atitudes corretas. A minha motivação ela deve ser correta. Eu devo exortar o meu irmão com a motivação correta, em obediência a Deus e por amor ao irmão. Quando Jesus é questionado sobre os mandamentos, né, quais são os principais, ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu devo exortar o meu irmão porque eu amo a Deus e porque eu amo, como a mim mesmo. Então, irmãos, é muito fácil, né? É que a gente não para analisar as coisas, mas é muito simples. Se eu estou em pecado e eu preciso ser exortado por alguém, ou melhor, né? Deixa eu avaliar a minha vida. Se eu estou vendo meu irmão em pecado e eu vou exortá-lo, eu devo pensar, bom, se fosse eu no lugar do meu irmão, será que eu gostaria de ser exortado de qualquer forma? Por exemplo, será que eu gostaria de sentir que aquele meu irmão está me exortando para mostrar que é melhor do que eu? Ou para se promover em meu detrimento? Ou simplesmente para mostrar que ele está certo e que eu estou errado? Essa não é a motivação certa. Sempre que nós exortamos, deve ser em obediência, em amor ao irmão, para o crescimento dele, para que ele seja restaurado, para que ele saia daquela condição. Essas devem ser as motivações para nós nos achegarmos a um irmão fraco. É dessa forma que devemos exortar. Nunca devemos fazer com outro motivo que não sejam esses. Jesus deixa bem claro, se o seu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Então, irmão, nunca, vou dizer aqui, nunca é sábio inverter a ordem. Nunca é sábio inverter a ordem pela qual Jesus estabeleceu. Se teu irmão pecou contra ti, vai você e ele conversa e resolve. Se ele te ouviu, acabou o assunto. Acabou. Eu não preciso pular a ordem disso e falar no meio da igreja, lançar um versículo ou alguma repreensão no meu irmão no meio da igreja, simplesmente para mostrar outra coisa que não é amor. Isso não é bíblico. Se Jesus deixou uma ordem para que nós fizéssemos, é essa ordem que devemos seguir. Então, irmãos, o cuidado, né? Devemos analisar as nossas vidas, analisar biblicamente quais são os passos que eu devo tomar se meu irmão está pecando contra mim. O que eu devo fazer, né? O que eu devo falar? Tem muitas passagens bíblicas que nos exortam a isso, né? Quando elas falam sobre nós repreendemos o irmão, ela nos exorta a irmos com mansidão. Lá em Gálatas, né? Lá fala isso, mas, bom, vamos lá. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, há vários versículos na palavra de Deus relacionados a esse tipo de atitude e que elas têm que ser tomadas com grande mansidão. O propósito os motivos devem ser bíblicos.
As ações devem ser bíblicas, né? Mansidão com objetivos de restaurar o irmão. O irmão se levante e tenha comunhão com o Senhor e comunhão com quem ele também pecou, né? Contra quem ele pecou. Um outro ponto também, né, que se torna uma grande barreira, um grande problema quando nós vamos tratar de um assunto assim, são os fatos. Nós devemos ter certeza dos fatos, devemos ter certeza daquilo que está acontecendo, devemos ouvir mais do que falar. A palavra de Deus condena quando nós agimos precipitadamente, falamos mais do que deveríamos, né? Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque a comunicação bíblica, irmãos, a nossa comunicação ela deve ser sempre bíblica, mas esse é um contexto pela qual ela precisa ser 100% bíblica. E essa comunicação, ela é pautada na verdade. Então, por isso que precisamos estar pautados na verdade, ou seja, precisamos ter conhecimento dos fatos, não metade dos fatos, ou um lado dos fatos e o outro lado não, ou boatos. Devemos procurar saber os fatos, o que realmente está acontecendo, né? E conversar. Lá em Provérbios, ele condena claramente, né, esse tipo de atitude quando nós somos precipitados em tomar decisões assim. Lá fala assim, Provérbios 18, 13, o que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para a vergonha sua, né? Vergonha própria da pessoa. Então, devemos ter muito cuidado, devemos procurar agir conforme o contexto, né? Analisar a situação e saber agir naquele contexto. Um grande exemplo, né, de sabermos agir no contexto, um exemplo, acho que bem usado, bem falado, né, vamos dizer assim, é o do profeta Natã confrontando, indo repreender Davi pelos pecados de Davi, né? Pecado de adultério e o pecado de homicídio que Davi cometeu. Ele não já chegou confrontando Davi com aqueles pecados, lembra? Ele contou uma história para Davi sobre um homem que não estava disposto a matar um dos seus animais para poder oferecer a sua visita, mas ele pegou o animal de um outro homem que só tinha aquele de estimação, um homem pobre, matou aquele animal e ofereceu para o seu amigo, para a pessoa que estava em sua casa. Quando Davi ouviu isso, o que aconteceu? Ficou furioso com aquilo. Ele ficou furioso em ouvir tamanha injustiça. E aí foi nesse momento, quando Davi ficou furioso, que Natã lançou: tu és esse homem. E houve ali, nós vemos no contexto, que houve realmente um quebrantamento de Davi, um arrependimento por aquilo que ele havia cometido. Irmãos, lembrando, aquilo que ele fez foi para que Davi fosse restaurado, se arrependesse e fosse restaurado. Não para mostrar que ele estava errado, foi para que ele se arrependesse do seu pecado e voltasse para Deus, tivesse comunhão com Deus. É sempre com esse intuito, com esse propósito que devemos chegar no nosso irmão, falar com o nosso irmão, para que ele se arrependa e ele se achegue a Deus. E ele se aproxime de Deus, ele volte a ter comunhão com Deus. Porque isso é muito importante. Muito importante, isso é fundamental para as nossas vidas. É tão importante, irmãos, que, na verdade, antes de nós falarmos com alguém, nós precisamos antes falar desse alguém para Deus. O mais prudente é nós... Né, na verdade, eu ouvi essa frase referente a você quando você vai evangelizar alguém. Antes de você a frase falava assim: antes de você falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus. Então, antes de você exortar
dizer de Deus para o seu irmão, fale do seu irmão para Deus. Fale do problema. Às vezes Deus resolve aquele problema sem você precisar falar com o seu irmão. E Deus sempre, né? Nós sempre precisamos que Deus nos oriente, nos dê as condições necessárias, a sabedoria necessária para falarmos com o nosso irmão, para não prejudicarmos, mas ajudarmos a edificação. Então, esses são pontos que precisam ser transpostos, precisam ser cuidados para que nós quando vamos tratar um assunto assim. E aqui no nosso texto, não se preocupe, a gente vai ser bem rapidão aqui, tá? Não é uma introdução que eu estou fazendo, tá? Não é uma introdução, nós já estamos em mais da metade do estudo, então não se preocupe. Aqui no texto, quando o apóstolo fala assim, não repreendas asperamente. Essa palavra, irmãos, nós poderíamos dizer que ela significa assim, olha, não ataque a pessoa. Não passe por cima dela. Você repreender asperamente seria você atacar. Você passar por cima sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. Quando você não tem respeito e consideração, você fala de qualquer jeito. Você não mede as suas palavras. Então, não é dessa forma que devemos fazer. Forma áspera, descuidada, sem nenhum cuidado. Devemos ter moderação, devemos ter mansidão no que falamos. Quando falamos a alguém, devemos ter mansidão. Aqui, quando ele fala assim, mas admoesta-o, esse admoestar significa exortar. E seria o mesmo entendimento do versículo 13 do capítulo 4. Ó, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Exortar é o mesmo entendimento, admoestar seria o mesmo entendimento. E quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, para ele persistir em ler e exortar, ensinar até que eu vá, nós imaginamos o quê? Você está ensinando, você está do lado de alguém, passando para ele ensinamento. Você está ali do lado, disposto a ajudá-lo, a orientá-lo, a dar conselhos. Não é julgá-lo, não é condená-lo, não é pisar, querer passar por cima, desrespeitá-lo, não é ajudar. Então é isso que o Paulo está dizendo para ele, ajuda. Admoesta, exorta segundo as palavras, mas faça. Faça com amor, faça com mansidão, mas faça. Às vezes, irmãos, nós podemos cometer o outro erro. Às vezes nós devemos ser muito mansos ao ponto das pessoas de deixar com que as pessoas se livrem, se escorreguem da exortação. Sabe o que seria uma pessoa se escorregar da exortação? Seria ela se justificar. Fala assim, olha, não é culpa minha, é culpa dele, é culpa dela, é culpa de outra pessoa, mas são as justificativas que nós estamos prontos a dar. Nós devemos exortar, né? Devemos, lá em 2 Timóteo, fala sobre isso, né? Exortarmos com mansidão, para que aqueles que resistem, eles possam chegar ao arrependimento. Lá fala assim, né? 2 Timóteo 2, 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então devemos mostrar para a pessoa que estiver em pecado, olha, o que você diz e o que você faz está em conformidade com a palavra de Deus? Não está. Olha o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Então precisamos mostrar para a pessoa que ela está em pecado e que ela precisa de um arrependimento. Ela precisa se arrepender dos seus pecados.
tem um exemplo que eu li em uma pregação, e eu não lembro se o assunto era esse, exatamente, mas eu lembro que foi numa pregação. Ou eu ouvi em uma pregação, eu não lembro exatamente, tá? Um exemplo assim, falava sobre... O exemplo é assim, suponhamos que você está em uma beliche com uma outra pessoa, você está na parte de cima e essa pessoa está na parte de baixo da beliche. E vocês começam a disputar para ver quem puxa um outro para o seu lugar. Qual é mais fácil? A pessoa que está em cima puxar o outro que está embaixo para cima? Ou quem está embaixo puxar o que está em cima para baixo? Com certeza é quem está embaixo puxar o outro para baixo. Isso é fato. Né? Não há o que se discutir. Se as duas pessoas são pesadas, mais fácil é você puxar o outro para baixo. Com certeza. Irmãos, na vida espiritual, nós podemos dizer que se aplica isso. Quando nós vamos exortar alguém, nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que o apóstolo lá fala, no capítulo lá em Gálatas, nós vemos, né? Capítulo 6, versículo 1, que devemos olhar para nós mesmos, no final do versículo, para que nós não venhamos a cair em tentação. Devemos olhar para nós, devemos examinar a nossa vida antes de exortar alguém, para que nós não venhamos a cair em tentação. Para que, de repente, a pessoa não nos puxe para baixo, em vez de nós puxarmos ela para cima. De repente, ela nos convence de que, olha, eu tô certo. Então, vamos os dois juntos fazer o que você está fazendo. Todos nós, irmãos, somos sujeitos a pecado. O apóstolo, ele até exorta, nos dá aqui mais alguns, no final desse texto aqui, ele nos mostra um ponto ao qual deve-se ter uma certa cautela. Mas aqui, continuando, tá? Admoesta-os como pai, versículo 1, admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Então, ou seja, exerce esse ministério, no caso do apóstolo, né? Exerce esse ministério, exerce essa função como a pessoas familiares, pessoas próximas. O apóstolo está exortando Timóteo a fazer isso, considerando essas pessoas como pessoas muito próximas dele. Pessoas da família, como sendo pais, como sendo mães dele, como sendo irmãos e irmãs dele. Pessoas muito próximas. Tenha um relacionamento com essas pessoas. Irmãos, é muito mais eficaz, né? Isso é regra. Tem as suas exceções, é claro. Mas é muito mais eficaz quando você exorta alguém que você já demonstrou para essa pessoa que a ama. Quando você vai exortar uma pessoa e essa pessoa sabe que você, na prática, a ama, é muito mais fácil para ela aceitar a sua exortação. Quando se há um relacionamento próximo de família, né, como o apóstolo Paulo está exortando Timóteo aqui, quando há esse relacionamento, é muito mais fácil para aquela pessoa que está sendo exortada receber a exortação. Ele vai falar, não, se ele está falando isso é porque realmente ele me ama, ele está preocupado comigo. Ele quer o meu bem. É fato que nem sempre isso é fácil de acontecer. Nem sempre você vai estar em uma situação como essa, onde você vai exortar um irmão que você ama muito, que você tem relacionamento com ele, que ele sabe que você o ama pelas suas atitudes e você sabe que ele o ama pelas atitudes dele. Então, é muito difícil. Todos nós devemos amar uns aos outros, mas nós não vivemos 24 horas, então nós não conseguimos demonstrar isso fora daqui. Demonstramos somente aqui, que é muito fácil, né? Quando nós estamos aqui, tudo é maravilha, tudo é uma beleza, bonitinho. Mas a questão é fora. Quando vamos exortar alguém, devemos fazer com esse sentimento.
como sendo a paz. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala isso com autoridade. Porque lá em Atos, no capítulo 20, já citei o versículo 18, quando ele estava ali exortando aqueles anciãos, aqueles irmãos na igreja de Éfeso, lá em Atos também fala, versículos 37 e 38, ele fala assim: e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Essa atitude era de pessoas as quais amavam o apóstolo Paulo, pessoas as quais o apóstolo Paulo incansavelmente exortava. Nesse texto aqui, ele estava exortando aqueles irmãos. E quando ele falou, e já estava se despedindo daqueles irmãos, e falou que eles provavelmente não o veriam mais, eles choraram por isso. Então havia um relacionamento, eles recebiam muito bem a exortação de Paulo, a repreensão do apóstolo Paulo, porque eles sabiam que o apóstolo os amava. E por isso eles amavam o apóstolo Paulo. Então, não é à toa que o apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo. E quando ele for fazer, faça como se estivesse fazendo ao seu pai, com respeito, com amor, a sua mãe, a sua irmã, seu irmão. E aí no final aqui do versículo 2, ele fala assim, como a irmãs em toda a pureza. Muitos líderes espirituais, eles têm caído no pecado simplesmente por negligenciar essa parte desse versículo. Simplesmente por não considerar isso aqui que o apóstolo Paulo exortou. As moças como a irmãs em toda a pureza. Nós já vimos falando sobre essa questão de toda a pureza, né, em outros contextos, e vimos que o cuidado que o apóstolo Paulo queria que Timóteo tivesse era com os seus pensamentos quando fosse tratar com outras irmãs. Cuidado, porque lembrando, a cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, muito voltada ao adultério, à fornicação. Né? A religião deles, a religião predominante, era voltada a isso, a esse tipo de prática. E, infelizmente, muitas das vezes, as coisas culturais influenciam dentro das igrejas. Muitos se convertem com esses requisitos, né? Essas coisas presas a eles, as quais precisam se libertar. E muitas dessas moças talvez saíram de uma vida assim. E que o que Timóteo precisava ter? Ele precisava ter uma mente pura. Quando ele fosse fazer isso, tratar com essas irmãs, exortá-las como irmãs dele e com uma mente pura, para não cometer pecado. E como eu disse, o que é mais fácil? Puxar para cima ou puxar para baixo? Puxar para baixo. Nós devemos ter em mente, irmãos, que nós não somos invencíveis. Não somos super-homens ou super-mulheres que podemos nos arriscar, né, aos perigos dessa vida e não vai acontecer nada. Acontece sim. Se você não quer se queimar, não mexa com fogo, não se aproxime do fogo. Se você encostar no fogo, vai se queimar. Se eu não quero cair de um precipício, eu vou ficar na beira dele, despreocupado, como se fosse algo natural, normal? Não. Então devemos considerar essas coisas. Se eu não quero pecar, eu não devo me aproximar do pecado. Não devo ser imprudente. Por mais boa intenção que eu tenha. Por mais boa intenção que eu tenha. O versículo 6, capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, final do versículo, olhai por vós mesmo para que não entreis em tentação. Eu vou exortar alguém, estou com uma boa intenção, mas eu tenho que olhar meu coração, a minha mente, ver se eu tenho capacidade de fazer isso, se eu tenho condições de exortar o meu irmão. Então, o apóstolo Paulo exorta Timóteo aqui a ter esse cuidado.
Irmãos, uma outra coisa que nós devemos ter em mente, já finalizando, eu estou preparado para receber rejeições. Eu tenho que estar preparado para isso também. Tem que estar preparado para ser rejeitado e até, às vezes, até atacado. Porque muitas pessoas que, né, assim, o pecado ele é tão ruim, isso, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter em mente que é assim, é o pecado na vida da pessoa. E todos nós somos tendentes a pecado. Todos nós somos pecadores. E o que o pecado faz nas nossas vidas? Ele nos faz ser rebeldes. Então, quando alguém vai nos exortar, nós nos colocamos na defensiva. Nós não estamos dispostos, muitas das vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Nós só queremos falar. E quando a pessoa fala, nós estamos aqui, ó, prontos para atirar e atacar. E às vezes, como estamos movidos pelo pecado, nós atacamos carnalmente, ofendendo. Muitas vezes, infelizmente, até ofendendo a outra pessoa, ao nosso irmão que está querendo o nosso bem. Então, irmãos, nós que estamos para exortar alguém, nós devemos estar preparados até mesmo para ser rejeitado ou até atacado. Por quê? Porque se eu for atacado, eu não devo contra-atacar. Porque se eu contra-atacar, eu vou estar perdendo a oportunidade de exortar o meu irmão biblicamente. Eu não posso levar para o pessoal. Se ele está atacando, ele não está me atacando. Ele está atacando a palavra de Deus. Se eu estou sendo um porta-voz de Deus, se eu estou levando a palavra de Deus para exortar o meu irmão, para edificar o meu irmão, então ele não está simplesmente me atacando, ele está atacando a Deus. Está atacando a palavra de Deus. O que eu devo fazer é continuar persistindo em exortá-lo com toda mansidão, com amor. Talvez nenhum de nós, irmãos, tenhamos passado por isso. Mas se nós estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, que é exortar a todo aquele que estiver em pecado, mais cedo ou mais tarde passaremos por isso. Mais cedo ou mais tarde, o nosso irmão vai precisar do nosso auxílio, da nossa repreensão. Então precisaremos estar prontos para isso. É um assunto ruim de se fazer, mas necessário e fundamental dentro da igreja. Então, que Deus nos ajude. Deus nos ajude a fazer a sua vontade, a ajudar o nosso irmão sempre que estivermos percebendo o perigo. Sempre que estivermos percebendo o perigo, não vamos balançar a cabeça e deixar para lá, ou balançar os ombros e falar, olha, não posso fazer nada, não, vamos. Se naquele momento eu não estou preparado, então eu me preparo para fazer algo. Mas eu devo fazer. Que Deus nos ajude. Obrigado pela atenção dos irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Sim.